Tema da mensagem: ajuda a minha incredulidade. Amém? Quero começar dizendo há certas coisas que se sucederão na vida de um homem, quer ele ore ou não. Há outras coisas que acontecerão se ele orar. Se um crente orar com fé, de acordo com a vontade de Deus, certamente obterá o que pediu. Vamos ler Marcos, capítulo 9, de 17 a 27. E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele ouviu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo, o endemoninhado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Até quando? Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Uma das coisas que deixava Jesus indignado com seus discípulos era a falta de fé. No próprio texto lido em Marcos 9, Jesus a chama de geração incrédula. O fato é que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino e foram chamados de incrédulos. Depois eles perguntaram para Jesus por que não puderam expulsar. Jesus disse: Esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com jejum e oração. Versículo 29. O que mais me surpreende no texto acima é a humildade do pai do menino quando diz: Eu creio, ajuda a minha incredulidade, que é falta de fé. Vamos falar sobre cura, mas antes eu preciso falar sobre fé. O que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Está em Hebreus 11, versículo 1. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está em Hebreus 11, 6. Galardoador é a característica do que galardoa, confere galardão, que é prêmio ou recompensa a algo ou alguém. Temos que crer, assim como o pai do menino creu. Para falar de cura, primeiro falei de fé, agora eu vou falar de incredulidade. No capítulo 6 de Marcos, Jesus estava pregando na sua cidade, mas o povo de lá não creu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Marcos 6, de 3 a 6. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus 13, 58. Jesus se admirou da incredulidade do povo e não operou milagres por causa dessa incredulidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e aumente a nossa fé. Como aumentar a fé? Em Romanos 10, 17 fala que de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem quando ouvimos a palavra de Deus. Quando a Bíblia é pregada, a verdade é ouvida. O compromisso de um cristão de verdade é com Deus e com a sua palavra.
Não com o que o fulano ou cicrano diz, mas sim o que a Bíblia diz. Ó Senhor, aumenta a nossa fé. A Bíblia diz que Jesus cura, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 9,35. Jesus leu Isaías na sinagoga. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, de 18 a 19. Glória a Deus, tudo isso se cumpriu em Jesus. Só precisamos de fé. Uma observação muito importante sobre os milagres de Jesus é sobre fé. Muitas vezes, ao curar, Jesus dizia para as pessoas a respeito da fé delas. Mulher do fluxo de sangue, que foi curada por tocar na orla das vestes de Jesus, em Mateus 9:22. Mulher cananeia, que pediu por sua filha e ela sarou, Mateus 15:28. O leproso, depois de curado, voltou glorificando a Deus, Lucas 17:19. A Bíblia nos ensina que algumas doenças são causadas por espíritos demoníacos. A mulher encurvada, que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, Lucas 13, 10 a 13. O espírito mudo e surdo que estava no menino e Jesus ordenou para sair, em Marcos, que lemos acima. Outras curas: o cego no caminho, que clamou por misericórdia a Jesus, Lucas 18, 42. O centurião, que pediu cura para seu criado paralítico, Mateus 8, 10. Jesus realizou muitos outros milagres que não estão escritos, João 21:5. Em todos esses, Jesus demonstrou íntima compaixão das pessoas. Elas tiveram que clamar, pedir com fé. Na parábola do juiz iníquo, em Lucas 18, Jesus nos ensina a perseverar na oração com fé. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? No verso 7. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Verso 8. Mateus 7, de 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhes-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? Jesus Cristo cura. Está em Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Temos autoridade para curar, em nome de Jesus. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, de 17 a 18. Que possamos dizer como o pai do menino disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Talvez uma enfermidade te incomode há anos e há anos você esteja clamando, mas Jesus nos ensina a clamar, a perseverar na oração e não temer, mas crer somente. Talvez você tenha tido experiência com Deus de cura e libertação no passado e talvez uma luta tenha te deixado um pouco incrédula. Mas eu te digo hoje, creia que Jesus te ama, creia que Ele tem compaixão de nós, creia que Ele te ajuda até em momento de incredulidade. E se está escrito na Bíblia que Jesus cura, temos que crer. Não interessa a opinião de ninguém. Quem dá a última palavra é Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus nos deu autoridade como igreja e fé suficiente para orarmos pelos enfermos em nome de Jesus. Amém?